Boa noite a todos. Vamos aguardar um momento para mais algumas pessoas entrarem. Bem-vindo, Felipe. Bem-vinda, Ana. Saudades. Bem-vindos. Vou aguardar mais um momento. Vamos iniciar em um minutinho. Bom, vamos começando então por aqui. Deixa eu só... Prontinho. Bem-vindo, Lincoln. Muito bem, hoje então é um assunto bem importante que nós vamos conversar nessa live. Nós vamos falar sobre sucesso profissional. Resolvi trazer esse assunto para vocês. Foi uma live que eu fiz para um grupo de pessoas do litoral há algumas semanas atrás. Foi um feedback muito bom, eu aprendi muito com eles aprenderam muito comigo. Então eu resolvi trazer aqui para o Instagram também. Falar um pouquinho então sobre o sucesso profissional. Antes da gente falar sobre profissão, a gente precisa entender o que é sucesso, né? O que é sucesso para você? Reflita um pouquinho sobre isso. Você se considera uma pessoa bem-sucedida agora? E lembrando, né, que se sentir bem-sucedido não é ter uma vida perfeita, não é já ter alcançado tudo que você almeja. Existe muito além disso. É você saber valorizar cada passo que você dá. Eu tenho costume, e tinha muito mais forte antes, de uma autocobrança muito grande. De achar que eu só vou me considerar uma pessoa sucedida nas áreas da minha vida quando tiver tudo perfeito. Mas na verdade não é bem assim, não é mesmo? Me contem aí, vocês consideram uma pessoa bem-sucedida? Vocês acham que vocês estão tendo sucesso? Não precisa ser em todas as áreas da vida, mas com a visão que vocês estão tendo agora, vocês sentem que tem sucesso? Podem escrever aí. Fiquem à vontade. Bem-vinda, Simone. Simone está sempre acompanhando as lives. Obrigada pelo apoio. Antes da gente continuar, então, falando sobre o sucesso profissional, pense um pouquinho quem vocês são agora. Quem é você? E quem você espera se tornar? Reflitam sobre isso. É difícil a gente imaginar, é difícil eu imaginar uma Brenda se eu não tenho noção. É difícil eu alcançar aquela Brenda se eu não tenho noção que Brenda eu quero me tornar. Faz sentido? Eu só posso me tornar algo quando eu tenho noção plena ali. Quem é esse algo? Quem é essa pessoa que eu quero me tornar? Então reflitam um pouquinho sobre isso. Pensem aí. Quem é você e quem você deseja se tornar? Quem disse algo bem similar com isso foi Thomas S. Monson, um presidente, né, profeta da religião a qual eu sigo. Ele disse: lembre-se de quem você é e quem o Senhor espera que você se torne. Mas eu acredito que isso, independente da religião, dá pra gente adaptar, né? Quem você quer se tornar? Confesso para vocês que nem sempre é fácil a gente ter uma visão assim de quem eu quero me tornar. Mas é importante a gente sempre procurar tê-la e tudo bem mudar. Antes eu achava que a gente precisa ter uma visão ali,
Quem que eu quero que a Brenda seja? Quem que eu quero que a Brenda seja no âmbito profissional, no âmbito familiar? Quem eu quero ser? E eu achava que isso não podia mudar de jeito nenhum. Eu defino agora quem eu quero ser e isso não vai ser alterado conforme as circunstâncias. Mas pode alterar. A gente está aqui para acrescentar, para mudar, não é mesmo? Quem de vocês sentiu que mudou ao longo do tempo, ao longo dessa quarentena, ao longo dessa pandemia? Quem vocês sente que mudou? Podem comentar aí. Ah, sim, eu sinto que eu mudei, Brenda. Ah, fiquem à vontade também para enviarem perguntas, tá? Tem um balãozinho com ponto de interrogação, justamente para que vocês possam enviar perguntas. Eu vou estar aqui respondendo para vocês. Eu recebi uma pergunta no Instagram, que eu lancei uma caixa de perguntas para vocês ontem, e sobre sucesso profissional, né? E uma pessoa me perguntou, mas como que eu posso ter sucesso profissional se eu não me sinto realizado nas outras áreas da minha vida? A área que eu estou, as outras áreas da minha vida não estão bem, então como eu posso ter sucesso profissional? Posso dizer para vocês que realmente tá interligado, né? Tá totalmente interligado uma área com a outra. Por isso que aqui durante essa live a gente vai abranger alguns assuntos. Nós vamos falar sobre diferentes assuntos para chegar no sucesso profissional. Então essa pergunta foi totalmente pertinente. Simone disse que mudou. Perfeito, Simone. Também mudei muito minha visão de quem eu queria me tornar, viu? Importante, né? Nós, seres humanos, encaramos muitas vezes a mudança como algo ruim. E não é. Muitas vezes não é. E se estiver sendo ruim, bora mudar. Dá pra mudar de novo, né? Se aquela mudança estiver ruim, dá pra mudar e entrar numa mudança, ser direcionado para uma mudança melhor. Não tem problema. Nós estamos aqui realmente para mudarmos, para evoluirmos e finalmente alcançarmos esse sucesso. Então, bora aí para o nosso próximo tópico. Gostaria que vocês imaginassem agora objetos. Objetos muito caros, tá bom? Imaginem aí, eu não entendo muito bem de carro, mas imaginem um carro super chique, uma Ferrari, uma Lamborghini, imagine um carro bem caro. Agora imaginem uma mansão, uma casa assim dos sonhos, num lugar dos sonhos, lá em Dubai, maravilhosa, gigante. Imaginem aquela viagem sensacional, caríssima. Ó, Dias Campos enviou dinheiro, é verdade, né? Muito dinheiro imaginar nessas coisas. Mas pensem aí, tá bom? Pense numa joia muito cara. Vocês conseguem quantificar essas coisas? Dá para imaginar quanto que aquele objeto vale? É muito mais fácil nós quantificarmos algo que nós podemos ver, certo? Mas e o seu valor? Quanto o seu valor vale? Quanto você vale? Interessante essa pergunta, não é mesmo? Eu sou uma atuária e o atuário é um engenheiro de riscos. E nós aprendemos que é possível quantificar, é possível pensar em quanto que vale a perda de um carro, quanto que vale a perda de uma casa por conta de um incêndio, de um carro por conta de um acidente. Quanto vale tudo isso? Mas não dá para calcular quanto realmente vale uma vida. Então, mais uma prova que a vida ela vale demais para você tentar se comparar ou achar que o seu valor vai depender de um objeto caro que você tem. Não é o carro chique, a casa imensa, a joia, a viagem caríssima que você pode usufruir que vai definir quanto você vale. Então, no curso de Ciências Atuariais, o atuário, ele tem isso bem nítido, que não dá para calcular quanto você vale.
E vamos então pensar. Quem é você? Qual é o seu valor? Você tem se valorizado? Porque não tem como a gente alcançar o sucesso profissional se nós não estamos nos valorizando. Nós recebemos aquilo que nós buscamos de verdade aqui dentro. Porque eu posso falar aqui, fazer uma live incrível para vocês, falando sobre o valor que uma pessoa tem, mas não praticar isso verdadeiramente dentro de mim, não é mesmo? Então, eu gostaria muito que essa live fosse muito além do que uma falação bonita. Quero que vocês realmente pensem o que eu posso fazer depois dessa live. Como que eu posso colocar em prática? Como que eu posso me valorizar mais para poder alcançar meu sucesso profissional? Então, escrevam, peguem uma caderneta, uma caneta, anotem aí o que vocês vão fazer depois dessa live. Então, você merece tudo de mais maravilhoso, não se contente com pouco. A chave para o sucesso profissional, ela tá no sair da caixa. Tiveram algumas lives, alguns vídeos que eu já contei uma historinha, mas eu vou repeti-la hoje. Tem pessoas aqui que não estavam em outras lives. E é a história de dois pescadores. Um pescador muito simples, muito humilde, com pouquíssimos recursos para fazer a pesca dele. O outro pescador tinha muitos equipamentos, várias coisas e várias oportunidades para pescar ótimos peixes. O pescador cheio de equipamentos ficou observando o outro pescador bem simples. E ele viu que o pescador bem simples pescava peixes imensos, que é o sonho de qualquer pescador. Mas ele olhava aquele peixe, ficava bravo e jogava de volta. E agora? E isso acontecia consecutivamente. Até que ele pescou um peixe bem pequenininho. E ele ficou super feliz. Muito feliz. E um pescador cheio de equipamentos chegou até aquele pescador simples e falou: moço, reparei que todos os peixes grandes você ficava bravo e esse peixe pequeno você está feliz. Mas por quê? Por que isso? Deveria ser o contrário. E ele respondeu: é que a frigideira lá de casa é pequena. E aí, o pescador cheio de equipamentos falou: mas moço, você pode fazer várias coisas para poder fritar esse peixe. Você pode cortar ele em pedacinhos, você pode ir fritando aos poucos, pensar em outras maneiras. E aí o pescador simples olhou para ele e falou: mas moço, aquela frigideira é do meu pai. Quantas vezes em nossas vidas nós queremos basear nossa história com a do outro? Ou do outro seu vizinho, ou do outro a sua própria família. Os meus pais, eles me dão tudo aquilo que eles não tiveram. E eu quero dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Eu quero que seja um crescimento. Eu não vou me basear na vida dos meus pais, por mais que eles tenham dado uma vida maravilhosa, eu não vou me basear nessa vida maravilhosa para dar isso para os meus filhos, para ter isso na minha vida a partir de agora. Não. Esse sucesso profissional, esse sucesso na minha vida é meu, é a minha trajetória. E eu não quero estar dentro de uma caixa, eu não preciso ficar com a frigideira do meu pai. Eu posso ter minha própria frigideira. Nath, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. E, gente, podem mandar perguntas na caixinha de perguntas, fiquem à vontade para falarem o que vocês quiserem, tá bom? Muito bem. Então, o que vocês acham que nós podemos fazer para sairmos da caixa? Para pensar além do que está ali na nossa volta. O que vocês acham que nós podemos fazer? Vocês têm alguma sugestão, algo que vocês fazem para pensar além? Thay, bem-vinda! A Thay é incrível, tá sempre aí acompanhando e dando a maior força. Nós vamos falar sobre isso também, sobre pessoas que nos apoiam, né? E eu vejo muito isso na Thay, com certeza. Então, o que você faz
para pensar fora da caixa. No meu caso, algo que eu gosto muito de fazer é mexer mesmo com a mente. É trabalhar com a minha mente. E isso é muito interessante. Por quê? Para você alcançar seu sucesso profissional, você precisa fazer uma limpeza na sua mente. Então, primeiramente, pensar em não ter crenças limitantes. Trabalhar com isso. O que são crenças limitantes? Não tem nada a ver com religião. Crença limitante é algo que você acredita que te limita. No caso, que te limita a ter o sucesso. Por exemplo, desde pequeno, muitas vezes nós ouvimos: ai, você é feio, você é burro, você não vai aprender nunca, você é muito lerdo. O seu irmão é muito melhor que você. Mas você é pobre, nunca vai conseguir ter dinheiro nessa vida. Você fazer medicina? Imagina! Você vai se tornar um médico? Seus pais nem sabem ler e escrever. Desculpa palavras rudes, gente, mas é a verdade, né? Nós ouvimos disso para pior. A Simone disse: acho que podemos pensar no que gosto de fazer. Amei, Simone. Nós vamos falar sobre isso também. Pensar no que eu gosto de fazer, né? Excelente. Porque não tem como a gente alcançar um sucesso baseado na vida do vizinho, não é mesmo? Pensar no que você gosta, então tá certíssimo. E o que você gosta também é tirar crenças limitantes para você conseguir enxergar aquilo que te faz bem. Então, pensar o que acontecia na minha infância que me limitava. Anotem aí o que falavam para você, o que você já ouviu. Alguém quer comentar algo sobre isso? O que você já ouviu? Ou não precisa ser para você, tá bom? Mas o que você já ouviu as pessoas falando que se tornou uma crença limitante. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu tenho algumas crenças limitantes que eu aprendi a trabalhar com elas ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o meu primeiro intercâmbio nos Estados Unidos, eu comentei isso numa outra live e foi muito interessante ouvir outras pessoas contando histórias delas também. Fiquem à vontade para me mandarem depois no privado, se vocês quiserem alguma história de vocês. Adoro ouvir os depoimentos. E eu tive uma professora nos Estados Unidos que ela um dia olhou para mim, na escola mesmo, eu era novinha, tinha acabado de fazer 17 anos, e ela disse: você nunca vai saber inglês suficiente para fazer uma faculdade aqui. Foi muito chocante ouvir aquilo, né? Porque não era uma pessoa do meu país falando aquilo, era uma pessoa americana. E aquilo podia ter se tornado uma crença limitante para mim. Talvez até se tornou naqueles primeiros dias e me senti muito mal, achando que aquilo ia me limitar. Que se uma americana estava pensando aquilo de mim, quem eu poderia me tornar, não é verdade? Será que um dia eu saberia inglês suficiente? Bom, hoje eu posso falar sem medo de dizer eu sei. Outra coisa, para ter sucesso profissional, a gente precisa aprender a reconhecer nossas qualidades. Eu, às vezes, ainda preciso me policiar em relação a isso. Eu fico meio, mas eu vou falar que eu sou inteligente, ou que eu sei falar inglês, não vou achar que eu tô me achando. Não! Pode falar o que você pensa, o que você sente, o que você é. Tem que se elogiar. Então, eu aprendi o inglês, trabalho com o inglês todos os dias na área financeira, mas eu tenho que ler muitas coisas em inglês, a participar de reuniões em inglês, e eu nunca aos 17 anos imaginei que isso ia acontecer. Então aquela professora estava errada. Então não deixem algo que as pessoas falem limitarem o seu sucesso, inclusive profissional. Então voltem na infância, voltem na adolescência, ou até mesmo agora, se alguém tem dito algo para vocês que se tornou uma crença limitante, vamos tirá-la. Anotaram essas crenças? Vocês podem fazer também depois essa atividade de anotá-las. E aí rasguem, mas rasguem com vontade. Ou se for a lápis, podem também apagar. Nem que seja mental. Imaginem assim as crenças e apague elas. Porque você vai estar fazendo o teu cérebro começar a acreditar que elas não existem mais.
E aí nós passamos para uma outra parte do sucesso profissional, que é o desenvolvimento pessoal. O que é desenvolvimento pessoal? É você investir no seu crescimento em todas as áreas da vida. Então, quando nós falamos de desenvolvimento pessoal, nós não estamos só focando na área profissional, na área acadêmica, não, em geral. Então, começar falando aqui da área acadêmica e profissional. Aprender um novo idioma é uma forma de você focar no seu desenvolvimento pessoal. Temos o English Connect, que é um curso gratuito que acontece por meio da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Esse curso não precisa ser membro da igreja, tá bom? Pertencer à religião para você fazer. É liberado para todos. Quem tiver curiosidade pode me chamar depois no privado que eu explico. E realmente é gratuito, não é propaganda enganosa, tá bom? E nem algum tipo de propaganda que eu tô fazendo para vocês. Mas é muito interessante, é gratuito, tem professor que sabe ensinar super bem o English Connect e vocês podem ter ali um contato com o segundo idioma. Temos também aplicativos gratuitos, por exemplo, o MyCake. O MyCake é um aplicativo muito bom mesmo. Tem notícias em inglês, tem diversas coisas. E hoje em dia temos muitas plataformas para aprender um novo idioma, tá? Eu tô falando inglês, mas temos muitas outras. Dias Campos disse, eu também passei isso do falar inglês. Sério? Ruim, não é? Tenho certeza que agora sabe. Parabéns. Ó, gente, temos uma pergunta aqui. Vamos ver. O que você fez após a professora ter desanimado? Amei a pergunta. O que eu fiz depois que a professora me desanimou? Eu falei. Eu me expressei para as pessoas que eu sei que me amam e me acolhem. No caso, eu expressei para a família que eu estava morando nos Estados Unidos, que são grandes amigos dos meus pais. Essa primeira família que eu morei é uma família de Colorado, no estado de Colorado. Eles são brasileiros, mas vivem a vida inteira lá, né? Desde que eu sou bebezinha. Então, há mais de 25 anos eles vivem por lá. E eles me acolheram muito bem. Acho que isso é um ponto também muito importante. Compartilhar com quem quer o seu bem. Porque tem pessoas que elas se alegram com o nosso não sucesso. Então, nós precisamos tomar cuidado com quem nós vamos compartilhar nossas dificuldades. Então, eu compartilhei com pessoas as quais eu confiava na época e elas me deram apoio. O pai da família aprendeu inglês muito rápido, a mãe não. Então, ela pôde me dar o próprio exemplo dela, que ela levou tempo para aprender, mas ela se dedicou e ela conseguiu. E eu acredito que esse é um outro ponto também. É focar em pessoas que passaram pela história que você passou e hoje superaram. E dá pra gente ver muitas histórias assim. Acontecem muitas lives no Instagram mesmo, lives no YouTube, onde a gente pode ver histórias de sucesso. Então, acredito que se comunicar com outra pessoa ajuda muito na hora que alguém te desanima. E eu passo com uma psicóloga maravilhosa, né? Não tenho vergonha de falar isso. Ela é sensacional. Nazaré, eu já fiz algumas lives com ela. Uma profissional sensacional e que me ajuda demais. E ela tá me ajudando exatamente com isso. A saber lidar quando alguém fala algo que a gente não gosta. Quando alguém nos põe pra baixo. E ela pediu pra olhar o seguinte: o que é minha culpa e o que não é minha culpa. Eu tinha culpa de não saber falar inglês? Não tinha culpa, não é? Eu tava nos Estados Unidos, eu tava me esforçando, indo pra escola todos os dias. Então não era minha culpa. Então até onde é a opinião do outro querendo te desanimar? E até onde é você que tem responsabilidade para superar aquilo? A crítica da pessoa é construtiva? Ela é para te ajudar a crescer? Ou é alguém apenas te criticando para te colocar para baixo? Responda a sua pergunta? Espero que sim. Qualquer pergunta, podem mandar de novo, tá bom? E parabéns para cada um de vocês. Obrigado por estarem
perguntando, compartilhando. Temos outra coisa muito importante: ler bons livros faz total diferença. Eu sempre trago 2 livros que são muito importantes, muito bons para minha vida, que é o Seja Líder de Si Mesmo, do Augusto Cury. Foi o primeiro livro que eu li sozinha, quando eu era novinha. Eu gosto de ler desde pequena e foi um livro que me ajudou muito. Se a Vida é um Jogo, Aqui Estão as Regras. Na minha opinião, o melhor livro que eu já li, depois do livro da minha religião. E então, se a vida é um jogo, aqui estão as regras. É um livro que traz a ciência junto com experiências dos autores, que é o casal Pace, né? Uma mulher e um homem que conta a história deles, de superação, de alcançar o sucesso. Então é sensacional. Podemos buscar também lives que estão acontecendo por aí, gratuitas para aprender, cursos. Também temos que cuidar do nosso físico, né? Nosso físico afeta totalmente o nosso emocional. Então, ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, isso tudo vai fazer com que seu corpo tenha endorfina, com que se sinta feliz. E você se sentindo feliz, você vai se sentir mais produtivo, vai ter mais desejo de alcançar sucesso profissional, vai ter mais ação para isso tudo. Vamos ver aqui. O Lincoln disse... bem-vindo, Lincoln. Um professor de faculdade uma vez disse que eu era muito ruim e sem jeito. 2 anos depois, eu ganhei um prêmio em inteligência artificial, vencendo esse professor e a equipe dele. Desde então, estudo 3 horas. Uau, que incrível! O Lincoln é um grande exemplo, gente. Eu o conheço pessoalmente e ele é muito, muito inteligente. Então, esse professor aí tá bem errado. Parabéns por ter superado e ganhado esse prêmio aí de inteligência artificial. E voltando ali para algo que a Simone comentou no começo da live, que eu faço uma ligação agora com o que o Lincoln disse, descobrir o que você gosta, né? Porque quando você sabe o que você gosta, você não se sente forçado a ter sucesso naquilo. É natural. Então, o Lincoln ele tem muita facilidade com tecnologia, com computador, com inteligência artificial. Então, para ele, com certeza se tornou algo normal, algo natural alcançar aquele sucesso. Então, parabéns. Sejam muito bem-vindos, André. E todo mundo mais. Karen, que sempre está acompanhando por aqui também. Bom, fazer terapia é muito, muito importante para quem tem oportunidade. Eu brinco, né, que todo mundo precisa de um psicólogo, de um coaching, de um terapeuta para ajudar, para descobrir os fantasmas da sua vida que você nunca achou que existia, né? Eu nunca imaginei que existia crenças limitantes, que um dia ter ouvido alguém falar para mim que eu nunca aprendi inglês podia afetar na minha trajetória de alguma forma. Então é bem interessante você ter a opinião de alguém, um profissional da área, para te ensinar e te ajudar. Às vezes o sucesso profissional não tá vindo, pode ser, tá, gente? É uma hipótese. Não tá vindo porque existe uma crença dentro de você, algo que um dia foi dito, algo que um dia você disse para você mesmo, que tá te limitando a alcançar aquele sucesso. Temos que cuidar também do social. E aí eu entro no que eu comentei da Thay quando ela entrou aqui na live. Nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. Quem são as 5 pessoas mais próximas de você? Eu não conto as pessoas que eu moro na casa, tá? Porque eu convivo com os meus pais o dia todo, todos os dias. Mas quem são as 5 pessoas mais próximas de você? Quem são seus amigos, de verdade? São pessoas que te levam? São pessoas que fazem de você uma pessoa melhor? Eles te acrescentam em alguma coisa? Ou não acrescentam em nada? Ou pior, fazem você se sentir menor? Te diminuem? Eles ficam felizes quando você tem sucesso em alguma coisa? Eu tive uma amiga de muitos anos que eu não tenho mais tanta proximidade justamente por isso. Porque eu percebi que ela não ficava feliz quando eu estava feliz.
Então, é muito importante nós nos cercarmos de pessoas que nos elevam. E não tem problema mudar. Nós estamos falando isso no começo da live. Mude se for necessário. Faça uma limpeza. Aproveita que a gente está nessa pandemia, temos que ficar em casa a maior parte do tempo. Faz uma limpeza da sua rede social, uma limpeza da sua vida, do seu WhatsApp. Fica perto de pessoas que te fazem bem. Não estou incentivando ninguém a maltratar o outro, tá bom? Nós não precisamos nos distanciar totalmente de alguém. Dependendo da pessoa, sim, mas não é em geral, tá? Muitas pessoas eu ainda tenho no meu Instagram, não tem problema. Mas quem é que você bate papo, que você conversa? Como eu estava falando ali com quem enviou para mim a pergunta no privado, para quem que você compartilha a sua dificuldade? Essa pessoa te eleva? Então esse é um ponto para pensar. Voltando a falar um pouquinho do intelectual, nós vamos para a parte do... Falando de sucesso profissional, nós vamos para a parte dos cursos. Fazer uma faculdade, uma MBA, hoje em dia uma EAD é muito boa. Temos que ficar mesmo em casa, não é mesmo? Então é uma boa oportunidade para fazer uma EAD, um curso à distância. É super mais barato mesmo. Para vocês terem ideia, eu estou fazendo uma MBA em EAD, né? Que é em Finanças e Banking. E essa MBA, se ela fosse presencial, ela seria, gente, 7 vezes mais cara do que eu pago por ela EAD. Olha a diferença. Então, vale a pena pesquisar e etc. Vamos falar sobre a escolha também do curso. Estamos aqui já com meia hora de live, mas já estamos do meio para o final, tá bom? Então, fazer cursos, tem muitos cursos gratuitos. Isso é bom para tanto para quem não está podendo gastar muito, como para quem pode gastar. Não importa, gente. Ter um curso gratuito de uma escola renomeada faz total diferença no seu currículo. Então eu separei aqui uma listinha de alguns. Nós temos o Senac, está dando cursos gratuitos, FGV, Sebrae, Senai, a USP, Fundação Bradesco, que eles chamam de escola virtual. Eu fiz muitos cursos por lá, me ajudaram muito com as horas complementares na época da faculdade. Temos a Udemy, que também tem cursos pagos. E temos Harvard. Isso mesmo, Harvard tem os cursos pagos, mas também liberaram cursos gratuitos. Mais de 100 cursos gratuitos diretamente de Harvard. Então, é uma oportunidade única. Tem 3 cursos, se não me engano, que eles colocaram em português faz pouco tempo. Então, para quem não sabe inglês, tem essa oportunidade. E focar aí no ensino superior, no seu sucesso profissional e na escolha de carreira. Bom, como escolher nossa carreira? Decisão difícil. Outra coisa, tem uma coaching que eu sigo maravilhosa, que é a Raíssa. A Raíssa, ela fala muito sobre o sucesso profissional e sobre a transição de carreira. Então ela diz que não tem problema você fazer uma transição de carreira. Eu fiz uma live sobre isso, sobre o sucesso profissional, e a Simone, que tá aqui na live com a gente, ela assistiu essa live e ela compartilhou um pouquinho sobre essa mudança de carreira que ela fez e que ela tá se descobrindo o que ela gosta, né? Me corrija aí se eu ter falado alguma coisa errada, Simone. Mas para mim foi um grande exemplo. Então não importa nada, o que você trabalha, o que você já estudou, quantos anos você tem, nada importa. Desde que você se encontre. Com o que você se identifica quando você fala de sucesso profissional, em ser algo, em ter uma profissão. Você pode voltar lá na infância também e pensar em pequenas coisas que você gostava. Por exemplo, você queria ser bombeiro quando você era criança? Então não significa que você precisa ser bombeiro quando crescer, tá? Não necessariamente. Mas talvez você querer ser bombeiro é porque você gostava de apagar fogo.
Então você é uma pessoa que gosta de resolver problemas. Você pode encontrar uma profissão às quais você precisa resolver problemas, ajudar as pessoas, salvar a vida delas, por que não? Não é mesmo? Então, pensa do que você gostava de brincar quando você era criança. Temos o exemplo da Raíssa, né? A Raíssa, ela fez essa transição de carreira, essa coaching que eu sigo, que eu admiro muito, e ela era do ramo jurídico, ela trabalhava numa multinacional e ela decidiu mudar de área. Não tô incentivando ninguém a mudar de área aqui, tá bom? É uma escolha pessoal. Eu mesma não mudei, estou feliz com a minha área, quero continuar, amo demais o que eu faço. Mas tem pessoas que gostam e preferem mudar, e isso tá ótimo, não tem problema. E aí ela resolveu mudar. E uma coaching disse pra ela: Bom, o que você gostava de ser quando você era criança? Ela falou: eu gosto de cantar, queria ser uma cantora. Tá, mas você se imagina uma cantora? Você tem que olhar também as consequências da sua escolha de profissão. Então, se você for uma cantora, você sabe que você muitas vezes vai ter que cantar à noite. Porque é onde você pretende cantar? Ela falou, em barzinhos, né? Em casa de shows. Ela disse, tá, então você vai ter que trabalhar à noite. Você se vê trabalhando à noite? Ela, ok. Então ela começou a descrever várias coisas pra Raíssa sobre isso. E ajudou a Raíssa a perceber que, na verdade, não é que ela queria ser cantora. Ela canta assim como hobby. Mas ela gostava de se expressar, falar o que ela gosta, se expressar para as pessoas, falar palavras bonitas, né? Que no canto você traz muito disso. E isso foi incrível e ajudou ela agora a se tornar uma coaching sobre sucesso profissional. Então, quis trazer isso para vocês, realmente para vocês pensarem. Tem uma pergunta: o que vocês queriam ser quando eram crianças? Estou com essa curiosidade. Escrevam aqui. O que vocês queriam ser? E aí? Olha, interessante, né? Às vezes as pessoas perguntam, e você, né, Brenda? Porque eu sou do ramo de auditoria e consultoria, né? Financeira. Então, o que eu queria ser quando eu era criança? Eu gostava justamente da área administrativa. Então, eu imaginava que eu era uma prefeita. Quando eu era criança, gente, imaginava que eu era uma prefeita. E que eu criei ali algo para poder construir um prédio. Que nesse prédio iriam morar pessoas que não tinham condição financeira. Olha só. Uma criança pensando isso, que não tinha condição financeira. E eu pensava em todos os detalhes, porque elas vão receber isso, porque como uma prefeita eu não posso roubar e tem que ser assim. E eu planejava tudo isso. E foi interessante, porque hoje em dia não trabalho com isso, né? Não pretendo me candidatar a nada disso, mas eu trabalho justamente com a área de fraudes. E essa questão de ter tudo muito correto, a questão de ajudar as outras pessoas de alguma forma, mesmo que indiretamente. E é como eu me identifiquei. Vamos ver aqui o que vocês colocaram. O André disse que ele queria trabalhar na Força Aérea. Bacana, André, não sabia. Ai, gente, o André é incrível e tem aí um segmento na área jurídica. Excelente. A Karen, médica para idosos. Que bacana, Karen. Muito seu jeitinho. Gente, a Karen. Então, não precisa. Desculpa, gente, deu uma pausa aqui. Então, vocês não precisam ser exatamente aquilo que estava planejando quando era criança, mas tem como fazer uma ligação com o que vocês são agora. Ou até ter isso como um hobby. Por exemplo, a Ana, como é jornalista, bem provavelmente ela escreve super bem, né? Eu sei que a Ana se comunica super bem. Eu conheço a Ana e ela é uma pessoa. Eu amo conversar com ela, saudades disso, inclusive. Então, é uma pessoa que se comunica super bem. Um jornalista faz isso. E assim por diante. A Thay, por exemplo, deu pra perceber que ela é alguém que acolhe as pessoas e ela queria ser fisioterapeuta. Olha que interessante, olha a ligação que tem. E vamos aqui
passando para nossa próxima parte, porque já vamos acabar nossa live. Então, o que você realmente quer? O que você realmente quer ser na sua área profissional? Não o que sua mãe, seu pai quer, o seu esposo quer, o que você quer ser. Parou para pensar nisso? Como você quer que seja o seu futuro? Como você imagina o seu dia a dia? Porque uma coisa, lembra a história da cantora? Uma coisa é eu querer ser cantora, mas eu me adapto com isso, eu gosto. Se você gosta, perfeito. Como que você imagina o seu dia a dia? Por exemplo, eu quero ser uma mãe. Para eu ser uma mãe, eu sabia que eu ia ter que ter uma profissão que daria para ser uma mãe. E uma atuária consegue ser uma mãe. Uma atuária, grande parte do tempo, trabalha de home office, ou vai até o cliente e pode voltar logo para casa. Então, eu pude adaptar. Então, adapta para o que você quer ser, para quais são os seus sonhos. E, perdão, gente, retificando aqui o que eu disse, né? Eu falei que eu queria ser uma mãe, por isso que eu escolhi ser atuária. Dá pra você ser o que você quiser e ser uma mãe, tá bom? É que, explicando um pouco melhor, eu quero ser uma mãe totalmente presente, tá? Que tá ali fisicamente cuidando do filho, pegando no colo, vendo os primeiros passinhos. Então, essa foi a minha decisão como mulher. Mas cada mulher, cada homem tem a sua escolha. Não tô criticando, né? Não existe fórmula certa pra isso. Acho que cumprindo o seu papel tá ótimo. Conversar com um profissional da área que você escolheu, para você ver como realmente é o dia a dia, quais são os benefícios, os prós e os contras, porque existem. Um atuário não é tudo mil maravilhas, o atuário tem os seus desafios. Mas para mim, Brenda, o atuário tem muito mais pontos positivos que me deixam feliz e satisfeita. Não significa que vai estar tudo perfeito. E não precisa, não deve. Se a gente tá tudo perfeito, uma coisa tá errada, não é verdade? É necessário haver oposição pra gente aprender a dar valor para aquilo que é bom. Não é para haver crescimento. É importante. Estamos vendo isso no meio dessa pandemia. Não que seja bom, tá? É muito triste. Mas aprendendo a usar bem essa época, usar bem essa oportunidade de crescimento, você pode ter muito sucesso. Até, não necessariamente sucesso profissional, mas até um sucesso pessoal, sabe? De você dormir sabendo que, olha, hoje eu me tornei uma pessoa 1% melhor que ontem. Se por dia você for 1% melhor do que o dia anterior, no final do ano você vai ter sido 360% melhor. Foquem nisso. E façam metas desafiadoras, porém realistas. Bom, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês em geral é isso. Queria abrir assim para vocês fazerem qualquer pergunta se tiverem, algum comentário. Fiquem à vontade. E quero só deixar então com vocês a mensagem de que nós precisamos despertar, né? Tem um hino da minha religião que eu gosto muito, que fala neste mundo. E diz, desperta e faz algo mais, não queira somente sonhar. Então chega de sonhar, vamos tirar os sonhos do papel, vamos ser um sucesso profissional de verdade. E lembrar que sempre vai existir obstáculos, sempre vão existir obstáculos, sempre vai existir passos a serem dados para ser ainda melhor. Às vezes podemos nos sentir bem-sucedidos agora. Eu me sinto uma mulher sucedida agora, mas eu sei que tem muito mais para eu alcançar. Então aí que está o verdadeiro crescimento. É quando a gente sabe que ainda tem muito mais para crescer. A Karen disse, quero ser uma profissional reconhecida e respeitada, coisa que infelizmente na maioria das vezes não sou, não. Só eu, mas todos os meus colegas de trabalho da educação. Infelizmente, Karen, a minha mãe é professora também, e ela sempre fala isso, né? Quanto é desafiador para vocês que são profissionais da área de educação serem valorizados pelo trabalho de vocês. E o que eu quero dizer é meus parabéns por vocês estarem aqui. Eu lembro que quando eu era pequenininha, eu falei pro meu pai, a mamãe vai escolher essa professora, porque ela foi estudar a mais velha, né? Ela é um grande exemplo para mim, inclusive em relação a isso. E ela sempre tá buscando sucesso profissional. E eu falei isso pro meu pai. Nossa, eu nunca vou esquecer a bronca que meu pai me deu. Meu pai olhou pra minha cara e falou, nunca mais fala isso na sua vida. E olha que meu pai não tem nada a ver
com ser professor para criança em sala de aula igual a minha mãe. Minha mãe diz, nunca mais fale isso na sua vida, porque se não fosse uma professora, você não ia aprender durante sua vida. E eu cresci com isso na minha mente. E realmente eu falo para vocês, meus parabéns, Karen, que um dia alguém possa dar o verdadeiro valor para vocês, profissionais da área de educação. E de tantas outras áreas que são tão valiosas, importantes para a população, e infelizmente a gente não tem tanto reconhecimento. Mas não desista. Fazendo diferença na vida de uma pessoa, a gente já fez desse mundo melhor. Então, mais alguma pergunta? Mais alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu vou deixar a live salva, se o Instagram deixar aqui. E vou planejar aqui novas lives com convidados muito especiais. Eu tenho um convidado que ele cuida de livros, né? Ele uma expert aí de livros de sucesso profissional, vou trazer para vocês uma live com ele. E temos algumas outras lives com pessoas bem importantes, que eu digo, não que é melhor que alguém, tá? Mas pessoas que têm conhecimentos muito importantes para compartilhar com a gente. A Karen falou dica de livro sobre o assunto. Bom, temos alguns. Temos o Seja Líder de Si Mesmo, do Augusto Cury. Temos A Vida Ama Você, que é uma boa sugestão também de livros. Temos Se a Vida é um Jogo, Aqui Estão as Regras, outra ótima sugestão. Eu vou postar, uma boa ideia, Karen. Eu vou postar amanhã alguns stories com dicas de livros, tá bom? Tiveram alguns livros que eu li aí durante a vida que me ajudaram muito e livros que já me passaram para eu ler também que vão me ajudar. Então eu vou passar essa dica para vocês. Vou postar a capinha do livro, os nomes dos livros nos stories, tá bom? Qualquer coisa também tem dicas de bons livros em um dos os meus destaques no meu Instagram, que se não me engano é o que fala sucesso, carreira de sucesso. Nesse carreira de sucesso tem várias dicas de livros também, mas de qualquer forma eu vou postar para vocês novamente nos stories e mais alguns, tá bom? Bom, gente, então ficamos por aqui com a nossa live. Fiquem à vontade para enviar perguntas no privado, para comentar a história de sucesso de vocês. Estamos aqui para aprendermos uns com os outros. E lembrando, sucesso profissional é possível. Saiam da caixa. Não se contentem com a frigideira do pai de vocês e busquem mais. Vocês merecem muito. Boa noite para todos e até mais. Muito obrigada.